Bom. Fala, galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 106, galera. 106, estamos na Galeria do Rock ao vivo. Ao vivo não, você vai ver gravado aí, né? Mas eu tô ao vivo aqui. Avenida São João, 439. Se você é de fora de São Paulo, o dia que você vier para São Paulo, venha na Galeria do Rock. A Galeria do Rock fica na Avenida São João, não na Rua Augusta aí. Tem gente que pensa que fica na Rua Augusta. Não é a Rua Augusta, Avenida São João, 439, perto do Farol Santander, perto da Cracolândia, perto do sebo aqui do meu amigo aqui, que tem um monte de coisa legal. É uma loja física perto do Teatro Municipal, perto do Feijoolete, que tem aqui na esquina Top das Galáxias, perto aqui da igreja do Largo Paissandu, perto da Santa Ifigênia, perto da... Fala outra coisa aí, Júlio. Perto do primeiro Rei do Mate, sabe o Rei do Mate? Vinda São João. Vinda São João, perto do Ponto Chique, existe há 200 anos, perto do primeiro Rei do Mate. Sabe essa franquia Rei do Mate? O primeiro Rei do Mate tá aqui do lado, dá pra ver ele até hoje aqui, tá aqui, Top das Galáxias. Episódio 106, galera. Se você está vendo esse vídeo no ano 2949, manda mensagem que eu tô vivo com certeza. Você deve ter voltado para cá para ver como eu era em 2023, né? Eu era assim, tá vendo? Eu devo estar com uma outra aparência, mas devo estar vivo ainda, com 1.433 anos, com 10.429 episódios, 10.443 incentivadores que passaram por aqui. Eu vou continuar até o fim incentivando você a fazer acontecer, beleza? A fazer, a começar a acontecer, continuar a desistir, o que seja, fazer alguma coisa aí, certo? E os incentivadores tem um incentivo do Leandro Bueno, da São Lucas, está passando aqui embaixo, São Lucas Contabilidade. São Lucas é uma empresa de contabilidade, tem 800 clientes, especializado na galera da internet. Se você tem comércio eletrônico, se você é um cara como eu, que vende pela internet, os seus Paranauê, Leandro Bueno, São Lucas, o cara tem 800 clientes, 80 funcionários, atende gente no Brasil inteiro, Top das Galáxias. Inclusive tem um canal no YouTube, se você quiser ver o cara antes de contratar ele, abre uma outra aba no Chrome aí, busca aí Leandro Bueno, dentro do YouTube, o cara tem uns 300 vídeos sobre contabilidade. A São Lucas, ela vai ajudar você a pagar o que você tem que pagar, nem mais nem menos, né, galera? Porque às vezes a gente paga mais, a gente paga menos, você tem que pagar o que tem que pagar. São Lucas, galera, se você tem um contador aí, que você encontrar aí no shopping, você nem reconhece, porque ele só manda boleto e DARF, e o cara não vai na tua empresa há mais de 12 anos, sabe? Deve ser o teu caso. Você tem um contador que não vai na tua empresa há mais de 12 anos. Então, troca pelo Leandro Bueno, cara presente, a equipe dele presente, vai colar em você antes, durante e depois de você contratar o cara. Leandro Bueno, São Lucas, está passando aqui embaixo. O cara é de São Bernardo do Campo, que nem o meu amigo que está por trás das câmeras aqui, o Júlio J, Júlio Bessa. Fala aí, galera, beleza? Existe o Joel J, existe o Júlio J aqui também. E ele está aqui por trás das câmeras. Hoje ele não trouxe a Júlio Ken dele, ele tem a Júlio Ken. E hoje ele não trouxe a Júlio Ken, só vai ter a voz do Júlio. Galera, o entrevistado do episódio, mostra aí, Júlio. O entrevistado do episódio é um cara aí que eu tava chamando, e tô chamando desde que começou o podcast, faz 106 episódios que eu tô chamando o cara. E o cara, ele tava no lugar, foi para outro, tava aqui, foi para outro. Meu, eu correndo atrás, assim, sabe quem mexeu no meu queijo? Então, foi tipo assim, quem mexeu no Vitor Popper. Bem-vindo! Jordão, Vitão! qual é o nome do contador? Leandro Bueno. Leandro Bueno, vai se dar bem hoje. Você vai contratar o cara? Não, mas eu vou postar nossa conversa nos sites da loja integrada, que tem 100 mil caras de e-commerce querendo contador. Contador bom, então, né? Leandro Bueno, bateu aí, falou loja integrada, você vai ter que dar um boleto de 10% de desconto. Vou mandar essa parte para ele. Leandro, já anota aí, cara. Já faz Não, um... já deu. Já deu 10% de desconto para quem aparecer falando loja integrada. Hashtag faz uma LI. Vitão! Ó, quem vem aqui ganha minha palheta, viu? Pô, eu sabia já que ganhava. Já sabia? Por quê? Você é bonito? Você veio só por causa da palheta? É. Vou botar lá no violãozinho da galera. Você toca? Obrigado. Eu não vou falar que eu toco. Eu brinco. Eu arranho. Você tocar aquelas músicas da nossa geração, Legião Urbana, Guns N' Roses, as músicas de luau, né? Só precisa de 3 acordes, né? C, D e E. Às vezes um A. Um Lá menor. Lá menor, E, C. Você toca Diz Pra Ficar Muda e toca Patience com o mesmo acorde, né?
Quando você toca uma música que todo mundo conhece, que todo mundo começa a cantar no luau, você pode parar de tocar porque ninguém tá ouvindo mesmo o que Exatamente. você tá tocando. Aí Exatamente. todo mundo tá cantando, tá meio bêbado. É isso mesmo. Você pode começar a batucar no violão. É isso Não mesmo. precisa nem tocar nas cordas, mas. Vitor Popper, galera, desde que a gente começou os incentivadores, eu tô mandando mensagem. O cara não para de trabalhar e não pôde vir. Mas finalmente deu certo. Deu certo. Vitão, quem é o Vitor aí? Explica pra galera. Quem é o Vitor? Cara, o Vitor O Vitor tem 44 anos e 300 dias, né? O Vitor é o resultado do meio em que ele viveu. 300 dias? Mais ou menos. Daqui a pouco eu passo aniversário, né? Você faz quando? 13 de dezembro. Eu faço 29. 240 dias. Não fiz essa conta, né? Obviamente, mas eu sou o Pensei resultado que do você- meio. Pensei que você contava todo dia. Não conto, não dá tempo. Eu cara. também fiquei pensando por 300. Pô, Não 300? dá tempo, mas 300 eu Esparta. na essência, eu sou resultado do meio que eu vivi. E amanhã eu já sou outro Vitor, porque tem mais um dia, eu vou ter vindo aqui, e eu saio diferente. Cada dia é um Vitor. Você presta atenção onde você está, então? Para Eu absorver absorvo, e eu mudar. sou um cara ficcionado. Eu acordo todo dia me considerando um completo idiota para aprender alguma coisa. Sim, e aí você fica todo procurando dia. alguma coisa para aprender. Eu fico procurando, e ainda tem TDAH, então eu estou conversando com você, você vai ver que de vez em quando eu vou olhar para lá, vou olhar para lá, vou olhar para lá, e acho as coisas, assim, passa um avião, falo, nossa, um avião. Meu Muda a cérebro conversa. é meio louco. Eu sou um gerador de caos. Agora, 44 anos, influenciados pelo meio, inclusive por você. Eu falo assim, eu sou o resultado da convivência da minha mãe, que já faleceu, do meu pai, do Jordão, do Jansen, do Pedrão da Clearsale, tem um pouco de tudo em cima de mim nessa construção, e amanhã eu vou conhecer alguém que também vai me gerar algum impacto, e é isso. Daquela turma que você encontra, você ainda tem aquele encontro da você, o Alessandro, o Thiago, O Léo, o Galanternick. Sabe que o Galanternick, a minha filha e a filha dele estudam juntas, né? A gente ficou tão amigo que voltou na mesma evoluiu. escola. Mas sabe que eu vendi all-in, né, para a Local Web, porque o presidente da Local Web era o Flávio Jansen. E eu queria aprender com o Flávio Jansen, porque quando eu era estagiário, lá em 98, 99... Aonde? Era uma agência de publicidade no Rio. Né? Você é carioca? Não, eu sou paulista, minha mãe era carioca, a gente tinha se mudado para o Rio. Eu me mudei para o Rio com 14 anos, 13, 14. E aí acabei fazendo faculdade lá e depois vim trabalhar em São Paulo. Então, tenho muitos amigos no Rio. O meu R é carioca, né? Eu falo porta. Né? E o que eu estava falando? Ao TDAH. TDAH é bravo, cara. Hoje vai ser bom. tava- Hoje vai ser bom. Eu tava falando. Eu não sou uma boa pessoa para você perguntar isso, cara. Do Léo, do Galanternick. Não, a turma. Se você ainda encontra a turma. Encontro a turma, lembrei. E aí eu estava lá, eu era planejador de mídia. Você é estagiário. Planejador de mídia, estagiário, era tipo diretor de planejamento de mídia online, porque não tinha ninguém acima de mim que sabia mídia online, porque não existia. Eu não falo que a gente pegou mato alto, a gente pegou um deserto. Tinha que construir. Era ano passado? 97. Não tinha nada, tinha acabado de nascer a internet, né? Então, como é que você vai medir se o cara que clicou fez alguma coisa? Não tinha Google, sei lá o quê, não tinha nada. Né? A gente tinha que construir as coisas. Né? O próprio ClearSale nasceu do Pedro dentro do submarino. Né? A gente tinha que inventar as coisas do zero, não era pegar algo que está legal e fazer melhor. Não tinha referência. Sim. Mas eu, com 18 anos, planejava a mídia de Shoptime, planejava a mídia de Bradesco, né, comprando banner no Zipnet, no UOL. Né, o estagiário do Shoptime era o Francisco Donato, que depois virou VP lá da Magalu. E aí, um dia, eu vi o Flávio Jansen passando. Né? Imagina eu com 18 anos, de repente passa na minha frente o fundador do Submarino. Aí eu virei para minha chefe e falei, cara, eu queria um autógrafo dele, posso ir lá pegar? Ela falou, não, tá maluco? Fica aí, não vai Coisa pegar feia. autógrafo nenhum e tal. Eu falei, mas é o Jansen. Ela, mas por que você quer autógrafo do Jansen? Eu falei, porque todas as vezes que eu pergunto alguma coisa para as pessoas do Submarino,
elas me mostram pensamento crítico e lógico. De todos os clientes que eu atendo, o pessoal do Submarino me ensina coisas que Eu não sabia. eu não tinha nem Nem por tinha onde pensado. começar. E pessoas da minha idade, estagiários também. E eu pergunto, você pensou nisso sozinho? Não, o Jansen. Não, o Jansen. O Jansen me trouxe, sem ele saber, a minha paixão pelo dado, né? De tudo, olhar dado, e eu queria o autógrafo do Jansen. 98, 15 anos depois, né, já com a All-in, o UOL tinha procurado a gente para tentar comprar a All-in, e de repente bate lá na porta a Local Web. Eu falei, Local Web? O que é Local Web na época, né? Host. Eu falei, então, não é um negócio de host? Por que quer comprar a ferramenta de e-mail? Aí entrei na internet, Local Web, apareceu o presidente, Flávio Jansen. Aí eu falei, esquece o UOL, galera, eu vou vender para Local Web. Por quê? Vai ficar Eu não podia falar que era com a do Jansen, né? Aí eu falei, não, cara, porque a Local Web tem um monte de cliente, fui vender para os meus sócios que a Local Web era melhor, e aí a gente evoluiu, né? A gente negociou com a Local Web, e o contrato era um negócio desse tamanho, tinha que assinar folha por folha, né? E a gente conversou com o CFO da Local Web na época, e ele falou, Vitor, você tem alguma exigência no contrato? Eu falei para ele, eu não li o contrato e não vou ler, porque meu sócio vai ler. Eu tenho duas exigências. A primeira é que eu responda para o Flávio Jansen. Aí ele falou, está no contrato, você vai responder para ele. A segunda, como vai ser a assinatura do contrato? Aí ele falou, eu sou CFO, tenho procuração da companhia para assinar o contrato assim, assim, assado. Aí eu falei, a minha segunda exigência é que o Jansen assine o contrato. Aí ele, não, mas o Jansen é muito ocupado, não sei o quê. A exigência é que, senão não tem negócio. Aí ele, tá bom. E aí, o dia que o Jansen assinou o contrato, eu tirei a foto e mandei para minha primeira chefe e falei, consegui meu autógrafo. Show de bola. E trabalhei durante 15 anos. 5 anos com o Jansen. O Jansen foi de 2013 que eles compraram, o Jansen ficou no Local Web até 2018. Então foram 5 anos trabalhando com um dos caras que eu mais admiro na vida, e que me colocou numa roda de pessoas que também elevaram o meu conhecimento, o meu pensamento crítico, o meu não aceitar zona de conforto. Hoje eu sou um cara chato, né? Porque através do Jansen, eu conheci muita gente, né, nesse mercado. Você, Romero, muita gente boa. Né? E o Jansen foi lá e foi acrescentando mais gente boa, porque eu passei a frequentar a casa dele. Né? Até hoje, a gente viaja junto. A gente estava uma vez jogando pôquer, ele me chamou para jogar pôquer na casa dele. Aí tinha um cara jogando lá e tal, chamava Mauro. Né? No oratório? Isso, chamava Mauro, né? Eu conheci o Mauro e tal. O que você faz? Eu cuido do negócio de peixe. Aí, tá bom, e ficamos lá jogando. Uma semana, 2 semanas depois, tem 1 ano jogando. Aí um dia a gente tá jogando, ele para um pouquinho que eu vou atender o telefone. Aí ele, hi Bill, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele desligou o telefone, eu olhei para ele rindo, né? Eu falei, pô, achei que você estava falando com o Bill Gates. Aí ele falou, mas eu estava mesmo. Aí você tá de sacanagem, cara, vai me enrolar e tal. Aí ele começou a mostrar foto dele, várias fotos dele com o Bill Gates, e falou, cara, eu trouxe a Microsoft pro Brasil. E ele era amigo do Bill Gates. E aí jogava com o Martin Scobbari. Então, assim, é tipo assim, eu saí da roça e de repente eu estava no reino da magia. Entre você, né? e o Bill Gates tem uma pessoa. Naquela Entre história o Vitor da... e o Bill Gates tem uma pessoa. E o sonho do meu CTO, do meu sócio hoje, é conhecer o Bill Gates. E eu falei para ele... eu sempre pergunto para quem trabalha comigo, diretamente, eu pergunto qual é o teu sonho. O específico daquela pessoa. E quando ele me falou que o dele era... Porque as pessoas são movidas por coisas diferentes, né? Você tenta trazer algo que é único, mas sempre tem uma coisa ali. E o cara falou, meu sonho é conhecer o Bill Gates. E eu tô na minha cabeça já criando o meu plano para falar com o Mauro para fazer isso acontecer. Aí se torna uma coisa inesquecível, porque você realizou o sonho de alguém, né? Não é... Não, mas tem gente que fala, meu sonho é ficar rico, mas tem que trabalhar numa outra vertente, né? Vai se adaptando. Mas rico quanto, né? Rico quanto, né? Outro dia eu entrevistei uma menina
Mas legal isso, de você perguntar para todo mundo que trabalha pergunto com para você. todo mundo. Eu pergunto na Qual é o seu entrevista. sonho? Pergunto na entrevista. Para ver se o cara é ambicioso. Eu perguntei para uma menina. Tem uma coisa que eu pergunto que é quanto você quer ganhar. Eu nunca faço uma oferta, mas já te conto isso. Eu perguntei qual é o seu sonho. Meu sonho é ter dinheiro para morar não sei aonde e cuidar da minha horta. Aí eu falei, o que é? Ter dinheiro quanto? Né? Ela falou, chegar até os 50 anos com 3 milhões na conta. Eu falei, tá bom, agora eu sei onde você quer chegar. E dentro da minha capacidade, enquanto ela estiver lá, é o que eu vou tentar endereçar. Agora temos um dado, né? Você precisa declarar o futuro, né? Declara o futuro. Isso eu aprendi com o Mariano. Declara o futuro declarado. Não, eu quero ser famoso. Você quer ser famoso? Eu quero ser um cantor de rock que vai tocar no Rock in Rio. Aí você declarou o que você quer. Senão fica muito subjetivo. Aí ninguém te ajuda, fica lá. Né? E outra pergunta que eu faço é quanto você quer ganhar. As pessoas se assustam, né? Como assim quanto eu quero ganhar? Você não vai me fazer uma oferta? Aí eu falo, não. O que eu vou setar com você é expectativa. Se você falar que quer ganhar 10 mil, o resultado que eu espero de você é esse. Se você falar 20, é esse. Se você falar 50, é esse. Mas você tem que estar satisfeito com o que você vai ganhar. E ao declarar o valor, eu vou te declarar o que eu espero de você. E a gente tem uma relação extremamente equilibrada. E se uma das partes não cumprir, é um contrato. Sim. Né? Como um contrato de aluguel, um contrato de trabalho, eu posso... Você está entregando muito mais do que eu achei nesse valor, eu vou subir esse valor. Eu tento dar sempre que alguém me pede aumento, eu acho que eu errei. Eu acho que eu tornei isso desproporcional. Mas dificilmente, vai passando o tempo, né? Dificilmente nessa parte... Você não está acompanhando tão de perto para saber que ela merece mais? Exato. Ou já devia estar ganhando mais, sei lá. Exato. Assim, se eu tenho uma expectativa de pagar X para ganhar 10X, e a pessoa está ganhando X e eu estou ganhando 20, primeiro que se eu der mole, eu perco a pessoa. Ela vai receber proposta, etc. Segundo, que eu estabeleci uma relação de X para 10X. Ela está me dando 20, eu tenho que dar 2X. Isso é o justo. Né? Apesar do mundo não ser justo, mas é isso que eu fico de olho. E ao fazer isso, você também constrói uma cultura de reconhecimento que eu acho que é extremamente importante em qualquer setor. Você era estagiário, funcionário. E aí, como é que você foi? Como é que você virou empreendedor? Jordão, vamos lá. Eu acho que eu acabei virando empreendedor por causa da minha mãe e do meu pai. Né? Que eles são? Não, eu vou te contar. A minha mãe era completamente maluca. A minha mãe, ela vivia o presente. Sua mãe, então, era uma mãe como a minha mãe, então. A minha mãe era louca, né? A minha mãe, ela era, vamos para cima, vamos fazer, tipo nós. Né? Vamos fazer, deu errado, faz de novo. Né? A minha mãe era... E ela não planejava o futuro, ela planejava o dia seguinte. Sem medo nenhum. Né? Sem medo nenhum. Minha mãe... um coração enorme. Minha mãe era daquelas pessoas que parava ônibus na porta da favela, enchia de criança e levava para minha casa. E depois arrumava treta com o condomínio inteiro, porque levou criança de baixa renda para o condomínio. Né? Era o caos. Minha mãe era o caos. Né? E o meu pai era o cético. Meu pai era o mais pessimista. Então, quando eu entrei na faculdade de comunicação, por acidente também, porque assim como a minha mãe, eu cada dia queria uma coisa, né? Eu queria ser médico. Aí vi sangue, não gostei de sangue, falei, não posso. Mas eu sempre quis ajudar as pessoas. Aí eu falei, então eu vou ser, porque minha mãe tinha ONG e tal. Eu falei, então eu vou ser bombeiro. Né? Aí passei para a prova para ser oficial do Corpo de Bombeiros, aí quebrei a perna. Eu falei, o que eu vou fazer agora? A minha mãe um dia saiu do banheiro e falou no jornal, por que você não vai fazer comunicação, publicidade? Vai ter vestibular. Aí eu falei, tá bom, vou ver o que é esse treco aí. Né? E aí eu comecei a faculdade, e ela falou, agora você vai ter que pagar a faculdade. Eu falei, mas você não falou isso antes, né? Ela, não, você vai ter que pagar a faculdade. Eu não sabia fazer nada. Né? Aí um amigo meu falou, cara, eu estou vendendo seguro de carro e plano de saúde. Né? Ganho um dinheirinho e tal. Eu falei, tá bom, vou vender vamos aí, seguro de carro, plano de saúde,
e eu fui virar corretor, né? E o meu pai, mais, sabe, o engenheiro que pensa no filho, advogado, médico, meu pai é aquela geração mais... E meu pai, em tudo que eu tentei fazer na vida, ele, com o pessimismo dele, me fez mentalmente ter que defender todas as teses. É quase fazer um BP na minha cabeça. Meu pai não sabe disso. A primeira vez que ele escutava, essa é a primeira vez que ele escuta. Mas quando eu falava, pai, virei corretor de seguro, ele falava, putz, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Naquela preocupação de pai. E eu, sem ele saber, eu fui treinando o meu pitch, né? Não dá para ganhar dinheiro se eu vender 5 seguros por dia, assim, assado, eu tinha que fazer a tese. Isso para tudo, né? Então, eu virei quase que um empreendedor serial, já sempre com uma ideia muito bem fundamentada, porque convencer o meu pai foi a minha grande escola para depois convencer outras pessoas, né? E ter virado um corretor de seguro, acho que foi o desconforto que me foi colocado, brotou a natureza da venda, porque eu nunca achei na vida que eu fosse vender nada. Uma criança tímida, quietinho, e de repente virei vendedor. Do nada. Mas teu amigo dava umas dicas? Ou não. Você resolveu a necessidade de pagar a faculdade, você... Eu acho que tem que dar um jeito. Eu sempre tive pensamento lógico, né? Então eu comecei a vender seguro, eu ia vender seguro em Bangu, porque eu estudei que em Bangu se roubava mais carro. Aí depois eu ia vender plano de saúde. Qual era o maior ticket? Pessoas idosas. Onde elas moram? Copacabana. Eu fui para Copacabana. Aí comecei a entender que o que elas queriam era alguém para conversar, porque os filhos não conversavam mais com as velhinhas. Eu sentava lá na mesinha de xadrez e ficava conversando com os velhinhos. E aí eu vendia o seguro para a velhinha, e daqui a pouco meu telefone começava a tocar, é o flywheel da venda, que a velhinha falava com as outras amigas, né? Tem um menino muito bonzinho, né, que me ajudou aqui, ficou horas conversando comigo, e começava a máquina de geração de lead. Dele. Né? Exato. Virava uma máquina de geração de lead. E eu comecei a gostar desse negócio, de entender o que precisa ser dito, o que precisa ser trabalhado para convencer alguém a fazer alguma coisa, etc. E acabei me apaixonando por venda. Né? E aí me chamaram para ser estagiário numa agência de mídia online. Né? Eu cheguei lá, mato alto, não sei o quê. Tem que vender? Tem. Você tem que vender para o Shoptime resultado, só que você também tem que comprar e tem que convencer o portal a vender mais barato. Você está negociando o tempo todo na vida, né? Você negociou comigo de vir aqui 105 vezes e a gente conseguiu. Então, a gente está sempre negociando. Aí eu virei estagiário. Numa época que eu falo assim, o mato era tão alto, né, que você... Era o estagiário que vende, que compra, que atende telefone, que leva o café. Né? E dali eu fui trabalhar no Elefante. Lembra do Elefante? Lembro. O que era mesmo? Agenda virtual. Era uma agenda que você anotava os aniversários, tal. Elefante. Essa empresa foi comprada pela Central de Desejos. Central de Desejos. Ela era tipo um busca-pé, só que você podia incluir os produtos numa lista de desejos. Né? Mas já era o primeiro, acho que Venture Capital, ali nos anos 2000, ali, chamava Invent Internet Ventures. Ela era dona do Comunix, acho que até hoje existe, né? Ela era dona do, acho que o Olé, a Central de Desejos, o Elefante. E ali na Central de Desejos se vendia mídia, mas não se falava de e-commerce, né? E aí, como eu já tinha tido contatos com pessoas de e-commerce, eu falei, não, vamos botar o e-commerce para anunciar aqui. Aí a gente fez uma JV com Terra. Naquela época, no Brasil, tinha muito problema de inventário. Né? E os portais brigavam para ter, pelo Ibope Net Ratings, um número maior que os outros. Né? Era uma época que os portais Terra, UOL, etc., queriam agregar page view no portfólio. Né? E aí fizeram isso com a gente na Central de Desejos. Imediatamente eu tive acesso a todos os varejistas do Brasil que anunciavam no Terra, para que eles anunciassem com a gente. O contato era direto comigo. Todos os varejistas do Brasil, na época, online, eram 40. Não tem... não era tão difícil assim.
E aí eu, vendedor, e-commerce, aí eu me apaixonei, aí nunca mais saí. Tudo que eu fiz depois foi em função de resolvedor de e-commerce, resolvedor de lojista, aí eu nunca mais saí dali. Mas como é que você foi parar você empreendeu na All-in? Não, eu acho que vender seguro foi empreender. Desbravar o mercado de venda de mídia foi empreender. A mentalidade empreendedora já estava rolando. Isso. Aí, da Central de Desejos, eu fui trabalhar na somlivre.com. Eu falei, agora eu vou ser varejista. Eu fui tudo. Atendimento, agência, não sei o que. Eu falei, agora eu vou ser varejista. Fui para somlivre.com e eu lembro que eu queria vender o DVD do Homem-Aranha 2. E aí eu falei pro cara lá, cara, me dá aí a base que comprou o DVD do Homem-Aranha 1 para eu mandar um e-mail marketing. O cara falou, não tem como. Eu, como assim não tem como? A nossa ferramenta de e-mail, ela só consegue dizer se é homem ou mulher. Aí eu falei, mas o cara da TI não consegue? Vai dar trabalho, é TI, tem que pedir para TI, não sei o quê. Aí veio o insight de, para um pouquinho, como é que a gente pode empoderar o marqueteiro para que ele possa segmentar sem depender do engenheiro. Aí nasce a ideia da All-in. 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 Era all-in porque a gente não tinha um tostão no bolso. Né? All-in é o tudo. O que é? É do poker. All-in. Né? Pega tudo que vocês têm. Posta tudo. Né? Na verdade, tem as etapas, né, do Product Marketing Fit, Product Solution Fit. Eu não sabia nada disso na época, né? Eu liguei para o Dedé, da Saks, Carlos André Montenegro, que tinha sido estagiário do KD. Lembra do KD? Lembro. Ele era estagiário do KD que eu mandava banner do Shoptime. Mal sabia eu que ele era filho do Carlos Augusto Montenegro, do Ibope, né? Liguei pro Dedé e falei, você manda e-mail marketing aí? Ele falou, mando. Eu falei, quanto você paga? Ele falou, pago 10 mil reais por mês. Aí eu falei, se eu fizer um software que faz a mesma coisa que faz o teu aí, você paga para mim? Ele falou, claro, Vitão. Eu falei, tá bom, eu tô te mandando uma nota de 10 mil reais por mês. Aí ele, você vai mandar o login e senha da plataforma também? Aí eu falei, não, a plataforma não existe, mas eu te mando daqui 3 meses. Mas você começa a pagar agora. Mas você começa a pagar agora. E aí ele falou, cara, beleza, vou te ajudar. E assim nasceu All-in. No dia seguinte... que a gente jogava poker... Você joga poker há um tempão, então? Jogava poker com os amigos, mas no dia seguinte que a gente... resolvemos abrir All-in porque a gente já tinha capital. Né? Naquela época não tinha cloud... A gente tinha que alocar um servidor, alugar em data center, né? Então o Michel foi programar. Só que aí, primeira semana de empresa, nem CNPJ tinha, o Dudu e o Romero me ligaram. Né, eles estavam abrindo um venture capital chamado eEquities. E aí, Vitão, você está abrindo... O Romero falou, Vitão, você está abrindo uma empresa de e-mail marketing? Aí eu falei, tô. Aí ele falou, quero ser sócio. Aí eu falei... Mas não tem nem CNPJ, Romero. Nesse dia que você estava jogando poker com o Mauro Muratório, tava o Romero, não estava não? Tava, mas foi anos depois. Não, é recente. Não, isso. Né? Eu vi essa foto aí. Anos depois. Não, a gente joga todo mês. Eu, Mauro, Jansen, Dudu vai de vez em quando. E aí o Romero vai lá e fala que queria ser sócio. Quanto vale a sua empresa? Eu falei, não tem empresa. Quanto vale a sua empresa? Aí eu falei, 1 milhão. Aí ele falou, quero 20%. E aí eu falei para ele, tá bom, vou te mandar conta para você depositar 200 mil reais. Né? A gente não tinha nada. Sabe qual era o meu sonho naquela época? Era um dia poder comprar uma casinha. Então, assim, 200 mil para mim, ainda ia dividir por 4, né? Mas era muito dinheiro. E... naquela época a gente chegou a parar de operar porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz do negócio. Da empresa. Tá? E aí ele falou, não vou te dar dinheiro não. Eu vou te dar participação no meu negócio.
Aí eu falei, virei para a galera e falei, opa, virei sócio do Buscapé. Né? Aí eu falei, do Buscapé? Ele falou, não. Da onde? Aí ele, da eEquities. O que é eEquities? Ainda não abri. Aí eu falei... Aí eu falei... Vaporware. Né? Aí eu falei, tá bom. A gente vai trocar ação? Ele falou, vai. Aí eu falei, quanto vale a eEquities? Aí ele falou, 100 milhões. E assim trocamos a ação. Se você tivesse falado 100 milhões, também dava na mesma. Não, a gente... Mas quando ele explicou, né, quem é que vai estar na eEquities, né? Pô, vai estar Quiroga, vai estar Drummond, vai estar uma... Geraldo programando a e-plataforma, que virou a Vetex, né? Então, eu falei, cara, eu quero estar lá. Né? Então, eu falei, cara, tá bom, toma aí 20%, me dá aí 0,2%, nem lembro quanto era. E a gente foi trabalhar todo mundo junto. Acho que sim, acho que ali sim, primeira aceleradora Venture Capital, né? E ali a gente fez projetos, né? A All-in nasceu dali. O Geraldo, o Marcelo Gustavo programando para a plataforma, que depois separou, né? E aí ficou uma parte com a eEquities, a outra parte com Vetex. Aí eles seguiram o caminho Vetex. Mas tinha um cara lá, esqueci, acho que era o Luciano, fazendo um site chamado ConstruClick, que era onde você podia contratar pintor, não sei o quê. Quebrou, né? Anos depois veio o Get Ninja, na hora certa, e era a mesma coisa, né? Mas foi uma época... Timing conta muito, né? E eu sempre, né, sempre seguindo aonde tem gente boa, é lá que eu quero estar. Onde tem gente boa, é lá que eu quero estar. E até hoje é assim. A All-in você começou com tinha mais 3 caras? All-in tinha o Michel e o Cadu, que eu tinha conhecido em 2000, lá na Central de Desejos. Porque olha que engraçado, eu fui para Som Livre em 2004. E não tinha um software lá para fazer o e-mail do DVD do Homem-Aranha 1. Em 2000, na Central de Desejos, como eu fazia mídia para Submarino, Americanas, etc., e tinha uma base, eu toda hora pedia para o engenheiro separar a base para mim. Me dá todo mundo que botou geladeira na lista de desejos que eu vou mandar a geladeira do Submarino. Tão simples quanto isso. Esse engenheiro era o Michel. Eu enchia tanto ele, que ele falou, cara, deixa eu fazer um negocinho aqui. 2 dias depois, ele me deu um link e falou, isso aqui chama Make Query. O que é isso? Cara, bota aí o produto que você quer, ele vai te dar a base que você quer. Então, em 2 dias ele fez um negócio em 2000, que em 2004 na Som Livre não tinha, no Submarino não tinha, na Americanas não tinha, Ponto Frio não tinha. E aí eu falei, Michel, lembra daquele negocinho lá? Vamos fazer direito? Né? Assim nasceu a All-in. Gente boa, hein, Michel? Sim, você trabalha comigo até hoje. Você era usuário e o cara fez um negócio para facilitar a tua vida, para você se virar sozinho. Gente boa. Exato. Né? E numa época que tecnologia, as empresas de tecnologia, digital, etc., você não tinha muito esse negócio de qual é o servir o usuário, qual é o driver, qual que é a meta daqui, dali, porque era tudo muito novo. Então ele chegou da cabeça dele e resolveu fazer. Não é que ele alinhou com alguém, que alinhou com outro, que hackeou tudo ali e te ajudou. Eu falei, resolveu. E, então essa resolução dele, mais outra dor que eu encontrei 4 anos depois, eu falei, galera, vamos abrir um negócio aqui, já arrumei o cheque de 10 conto. E arrumamos. E assim nasceu a All-in em 2007, início, janeiro de 2007. Mas depois o favor do Carlos André Montenegro eu tive que devolver depois, em 2009. Tive que sair da All-in por um tempo. Foi uma história engraçada, Jordão, porque... Você saiu da All-in por um tempo? Em 2009, a gente tinha dominado grande parte do mercado, porque a gente, de fato, fez um negócio diferente, não era mandar e-mail para homem, mulher, São Paulo e Rio. Né? A gente estudou o problema de entregabilidade de e-mail, né? Não existia return path, etc. Quem foi atrás desses caras foi a gente, para estudar. Então, para criar um software que realmente entregasse e-mail na caixa. Eu lembro que a gente chegava no Ponto Frio e falava, olha, manda metade dos seus e-mails com o teu software atual, metade com o nosso, depois a gente se fala. 2 horas depois o cara ligava e falava, pelo amor de Deus, manda um contrato.
Então, assim, a gente estudou e depois veio o behavior, né, de você automatizar abandono de carrinho, e-mail de abandono de carrinho, comportamental, trigger, etc. Não existia nada disso no Brasil. E aí a All-in estava voando, mas aí veio 2009, a crise subprime, alguma coisa aconteceu, não lembro muito bem o quê. Clientes pararam de operar, alguns fecharam, né? Acho que a Pernambucanas era um que investia muito na gente no online e de repente fecha o site, né? E aí a gente teve que rebolar, né? E aí eu acho que o meu corretor de seguros aflorou e eu falei, como é que a gente vai ganhar dinheiro para sobreviver? Né? Vou criar dor onde o cara não vê, falar que é uma dor e que eu sou a solução. E aí eu fiz duas coisas malucas. Né? A primeira coisa, eu tinha dado uma palestra para o Partido dos Democratas. Naquela época do Obama, Yes We Can, internet, etc., pediram para dar uma palestra. Como é que você tem que pedir voto na internet, alguma coisa assim. É venda, né? Eu tinha conhecido o Rodrigo Maia, né, filho do César Maia. E eu estava olhando minha agenda, eu juro por Deus, eu estava olhando a minha agenda, vendo os nomes para ver se eu tinha algum insight de como que eu poderia salvar a empresa da quebradeira. Apareceu o Rodrigo Maia e eu parei. Rodrigo Maia, filho do César Maia. Fui lá no buscador César Maia. Aí tinha um monte de gente falando mal do César Maia, etc. Eu fui dando print, botando um PowerPoint. Liguei para ele. Falei, ô Rodrigo, tudo bem? Tudo bem e tal. Falei, queria falar com você. Quando é que você vai estar em São Paulo? Ele falou, estou em São Paulo, estou indo para o aeroporto. Aí eu falei, preciso falar com você. Ele vai para Brasília amanhã. A gente não tinha dinheiro para ir para Brasília. Aí eu falei, cara, é muito rápido. Que hora você chega no aeroporto? Ele, em 15 minutos. A gente estava ali no prédio do Buscapé, na Vila Olímpia. Eu tinha um Paliozinho, ele tinha a terceira, a segunda e a quarta marcha. Né? Era ruinzinho mesmo o carro. Né? Peguei o Paliozinho, deixei na porta do aeroporto, não parei nem no estacionamento, encontrei ele na escada rolante. Ele falou, preciso embarcar. Eu abri o PPT, falei, olha aqui, estão falando muito mal do seu pai. Aqui, isso aqui tem que ir para a área de PR, não sei o quê, papapá, assessoria. Aí ele, como é que você sabe isso tudo? Aí eu falei, por causa do nosso software. A gente tem um software que monitora, né, isso aqui tudo, classifica e pode mandar. Ele, quanto custa? Aí eu, 5 mil. 5 mil era a conta daquele mês, que a gente precisava ter a mais. Aí ele, tá bom, manda o contrato. Aí eu voltei, galera, consegui 5 mil. Né? Aí o Michel, o que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa fazer um robô que vai ficar varrendo a internet, buscando César Maia, vai botar tudo isso aqui num PPT, e a gente pede para a moça que varre aqui o chão, para ela ler, e se ela gostar, ela faz joia. Se ela não gostar, ela faz negativo. E a gente consolida isso e manda para os caras uma vez por mês. Acho que foi a primeira ferramenta de monitoramento de rede social. Né? Depois a gente evoluiu o produto, né? Virou, a gente teve alguns clientes grandes, acho que Natura, eu não lembro direito, mas não era nosso core, né? Mas foi um carpado de uma resolução ali. E a outra, eu pensei num projeto para a Saks, né? Chamava Consultora Saks, que era blogueiros ensinando pessoas. Esquece o nome blogueiro dessa época, tá? Não tinha. Né? Era os pré-influenciadores. Exatamente, né? Foi quando eu conheci o Google Gloss, né? Eu conheci ele como Bruno. Depois ele ficou famoso e tal. Aí montei um projeto e fui lá na Saks. Eu ia vender esse projeto. E aí quando eu cheguei na Saks, estava o pessoal da Globo.com lá. E aí o Carlos André ia fazer uma reunião com eles antes da minha. O pessoal da Globo entrou e o Dedé falou, Vitão, para você não ficar aí, fica aqui dentro. E aí o pessoal da Globo começou a tentar vender lá o plano de mídia, né, do ano para a Saks. Era um plano de mídia de 5 milhões de reais, que era muito dinheiro para a época. Muito dinheiro para a época. E o cara lá falando, você vai ter aqui a capa do Ego, e vai ter isso, e vai ter aquilo, tantos paid views. Esquece, não tinha programática, esquece essa parte hoje. Era comprar paid view, né? E eu, aficionado por dado, fui planejador de mídia,
Participando da reunião, do nada. Assistindo a reunião, fui varejista. Na minha cabeça, enquanto o cara mostrava a apresentação dele, eu ia transformando aquilo em resultado para a Saks. Quando acabou a reunião, e eu quieto, quando acabou a reunião, o Carlos André, pô, tá fechado, manda o contrato, não sei o quê, papapá, papapá. O que você achou, Vitão? Aí, quando ele levantou a bola, a minha resposta foi, eu achei uma merda. O cara da Globo aqui quase me mataram. Aí ele falou, peraí, por quê? Aí eu falei, porque você vai ter X milhões de impressões, etc, sua taxa de conversão vai ser de 1%, não sei o quê, vai vender isso aqui vai ter devolução, não sei o quê, é ROI 1. Você vai gastar 5 milhões e vender 5 milhões. Para mim é ruim, para você é bom? Aí ele falou, não, isso não dá, não roda a operação. Aí eu falei, mas é isso que vai acontecer. Aí ele virou para os caras e falou, não vou assinar. Não vou assinar só um mês. Aí os caras, não pode um mês, não sei o quê. Eu falei, então não vou assinar. Eu confio no Vitor, eu não vou assinar. Aí os caras, tá bom, um mês. Uma semana depois ele me ligou e falou, Vitão, gastei 100 mil essa semana. Aí eu falei, vendeu quanto? 99 mil. Aí eu falei, ROI 1. Aí ele falou, preciso que você venha para a Saks e monte um time de marketing inteiro, do zero, para tocar isso aqui. E eu, call-in, ainda quase quebrando, né? E eu falei, eu vou, mas você vai contratar a consultora Saks, um produto que a gente desenvolveu, e o meu salário vai ser em cima de resultado, e você vai pagar para a All-in, não vai pagar para mim. Ele estava onde como mídia? UOL, Buscapé, Terra. Quem eram os dinossauros que a gente já conhecia? Romero, André Prado, o Ricardo Dutra, que hoje é CEO do PagSeguro, mas naquela época a gente era tudo nós, né? Então, 3 parafusos, o ROI médio lá, que era 2, foi para 10. O meu acordo era em cima do aumento de ROI. A All-in foi quase que um Series A, né? Entrou na All-in e 1 ano e meio depois a Sephora comprou, né? Me chamou para continuar na empresa como VP, aqueles nomes bonitos, né? VP? Da Sephora, não sei o quê, de marketing, bababá. Eu falei, velho, não é para mim. Né? Não, porque aqui tem que usar as camisas, as cores da empresa, quando vier para trabalhar, roupa social, não sei o quê. Eu falei, eu tenho um business, chama All-in, né? Eu preciso voltar para ele. Eu vim para cá, agora eu preciso voltar. Eu vim para cá para salvar ele. E foi muito legal, porque quando eu cheguei lá na Saks, os moleques lá, que eram do marketing, era tudo estagiário jogando botão, sério. Eles passavam um dia jogando botão. Eu falei, o que você faz aqui? Segunda-feira eu mando banner pro UOL. Aí eu, e aí? Aí na quarta-feira eu vejo você está entregando. O que é estar entregando? Eu vejo se teve page view. Aí eu, e aí? Aí na sexta-feira eu peço para o designer fazer outro banner. E aí na segunda troca. Esse era o time que eu tinha, né, de moleques. E eu gosto de desenvolver as pessoas. E hoje você tem o diretor de CRM da Magalu, era um deles, né? O diretor do TikTok era um deles. Né? Legal. O diretor de e-commerce da Natura hoje era um deles. Né? Os caras foram para as cabeças também. Mas foi uma época bem legal. Aí voltei para a All-in, depois a gente vendeu a All-in para a Local Web, lá virei executivo, depois diretor estatutário, fizemos com os outros diretores, eu parte, né, o IPO, né, da Local Web, que foi uma experiência bem legal. Né? O pós-IPO, que veio uma enxurrada de M&As da Local Web, né? E eu como empreendedor, né, acho que a galera das empresas que a Local Web estava comprando me procuravam muito, né? Eu tinha passado pela experiência que eles estavam passando naquele momento, então fiz muitos amigos, né, das empresas que a Local Web comprou, mas já estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, né? E eu sempre falo que as pessoas trabalham por 3 motivos, né? Dinheiro, conhecimento ou propósito. Né? Dinheiro, eu já estava resolvido. Né? Conhecimento,
Está sempre em busca de mais. Eu estou sempre em busca de mais, né? E o conhecimento que eu queria na Local Web, eu já tinha absorvido via Jansen, via Gilberto Maltner, não tinha muito mais o que absorver, né? O propósito, né? Eu tinha um propósito pessoal diferente do propósito da Local Web, alinhado a querer mais conhecimento, né? Achei que estava na hora de sair, né? E fui buscar, cara. Ninguém nunca me chama para trabalhar, né? Um headhunter me ligou e falou: você quer ser VP de Sales, Enable, sei lá o que, da Salesforce? Antes de chegar, a gente estava falando aqui sobre as grandes empresas compram as menores e aí desfazem, acabam com as menores, né? No caso quando a Win virou parte da Local Web, a Local Web acabou com a Win, né, ou não? Não atrapalhou em nada? Atrapalhou mais ou menos? A minha história da venda para a Local Web é uma história ímpar. Conta aí. Né? Quando o CFO da Local Web procurou a gente, eu cheguei lá na reunião, né? Ele falou: não, a gente quer comprar uma empresa de e-mail marketing, a gente olhou todas do mercado, não gostamos de nenhuma, vocês são os últimos. Vocês querem mostrar o software e tal, não sei o quê? Beleza, a gente mostra. Aí mostramos para o Cirne, que hoje é o presidente da Local Web, mostramos para uns caras lá, o Ricardo Gora, eles gostaram e falaram: pô, queremos comprar vocês. E a Local Web era uma empresa de long tail, né? E a gente era uma empresa que tinha clientes enterprise, né? Magalu, Americanas, Gol, Sephora, né? A gente ia ser a primeira investida da Local Web num mercado mais high-end, enterprise, exatamente. E aí o CFO virou e falou: manda os números, né? EBITDA, não sei o quê. Imagina eu, não sabia nada do que era isso, né? Aí eu falei: mas para que você quer isso? Né? Aí ele falou: não, para a gente fazer a modelagem do valuation, não sei o quê. Aí não é mais fácil dizer para você quanto eu quero e você me dizer se você paga? No final do dia, não é isso uma transação? Não, porque tem que fazer o valuation projetado, que não sei o quê, papapá, e não sei o quê. Eu falei: cara, deixa eu te falar, eu quero X, mas eu não falei o valor. Eu falei: eu quero X. Você olha para o X e fala: quero, não quero. Não serve. Então, tá bom. Aí o Cássio foi lá e mandou os números. Aí o CFO ligou para a gente assim e falou: podem voltar, a gente tem uma proposta para fazer. Aí eu voltei, né? Ele abriu lá um slide bacana, né? Cheio de número, fluxo de caixa, não entendi nada. Quando eu olhei, eu falei: ferrou, o cara vai me enrolar aqui. O cara vai me enrolar, né? Aí ele falou, aqui a gente vai dar um desconto, né, por causa dos juros, não sei o quê. E eu lá não tinha a menor ideia do que ele estava falando, né? Olhando assim, né? Com cara de estou entendendo tudo, mas só pensando em que horas ele ia mostrar o X, né? Aí ele vira o slide e fala: olha, então a gente vai pagar agora X, e daqui 2 anos a gente vai pagar mais X, e se vocês entregarem mais resultado, até mais 3X. Para quem queria só o X, já estava garantido 2. Com potencial, só que o potencial para chegar em 3, 4 era quase impossível, mas 2 para mim, cara. Quando eu olhei para ele assim, ainda falei: volta no slide ali que eu quero ver se eu concordo com aquele negócio ali que você falou do fluxo, não sei o quê. Aí ele voltou, explicou de novo, eu não entendi de novo, mas assinamos. E o dia que a gente assinou foi bem legal, porque à noite teve a festa da Local Web de 15 anos, se eu não me engano. E eu estava conversando com o Serjão da Livraria Cultura, né? E o Gilberto Maltner chegou em volta da gente, né? E o Sérgio virou para ele e falou: caralho, Giba, vocês compraram a All-in, que animal. Porra, Vitão, Michel, esses caras são animal, não sei o quê. Aí o Giba me abraçou, né? E falou: Vitão, agora eu posso falar. Paguei barato, né? Aí eu virei para ele e falei: agora eu posso falar. Eu aceitava metade. E no final, levamos 4X. Porque aí, quando chegou na fase de earnout, eu falei: nossa, impossível chegar no número.
Aí eu fui olhar quanto que os clientes pagavam, né? Aí eu olhei lá, Ricardo Eletro, R$3.000. Eu falei, R$3.000? Aí lembrei que o Marcelo Ribeiro, quando foi abrir a Ricardo Eletro, falou, Vitão, não tenho dinheiro. E o Ribeiro eu conheci ele vendendo chaveirinho de gravação. Marcelo Ribeiro, cara. Quanto tempo que eu não vejo esse cara? O Marcelo Ribeiro, ele bateu na porta da Central de Desejos. Ó, quero falar com o Vitor. O segurança falou, tem um cara querendo falar com você, era o Marcelo. Eu trabalho numa empresa chamada Opeco, de distribuição de importados, não sei o quê, e a gente abriu um site chamado Store. E eu vendo esse chaveirinho que grava, queria botar no teu site. Eu olhei para ele e falei, olha só, como é que eu vou falar para o meu chefe que eu vou tirar o banner do Submarino, que me paga por clique, e vou botar o chaveirinho da Store, que você está me dizendo que só vai me pagar se vender. Aí ele, como você vai fazer? Eu não sei, mas eu estou precisando. Eu falei, cara, você parece ser um cara legal, eu vou botar. E botei. E aí ele me ligava, Vitor, ganhei ingresso para o show de moto velocidade do Alexandre Barros. Posso dormir na sua casa? Ele ia lá e dormia no chão. Né? Tempo vai, tempo vem, esse cara virou CEO de Submarino, CEO de Ricardo Eletro. Né? Hoje é um baita amigo. Né? E ele tinha pedido, quando ele abriu a ricardo.com, né, para eu cobrar barato. Né? Eu falei, pô, na época o Ponto Frio pagava para a gente 10 mil, quando ele pediu para pagar 3. E aí já tinha uns 4 anos isso. Eu não tinha mexido no número, né? Aí eu liguei para ele para cobrar 10. Eu falei, Marcelo, estou precisando de ajuda agora, reajustar o contrato. Agora eu vendi a empresa, tal. Aí ele falou, cara, quanto você quer? E tinha um quadro que nessa mesa aqui, né? E tinha alguma coisa lá de número que eu vi 30. Eu ia pedir 10. Aí eu falei, 30? Aí ele, tá bom, manda o contrato. Aí eu parei, deixa eu ver o resto da lista. Então tinha tanta gente que tinha me pedido coisa para não pagar, ou para pagar muito barato, que eu não lembrava, que eu comecei a ligar para todo mundo, falando, cara, podemos fazer o valor agora justo? Podemos. Quando eu vi, a gente fez o 4X. E 2 anos antes o X estava bom, né? Então foi uma experiência bem legal. Quanto foi o 4X? Pode falar? Eu não posso para da Local Web. Mas foi bastante dinheiro. Um dinheiro que eu realmente não achei que eu fosse conseguir. Que agora é relativo, né? Porque depois veio o IPO. Né? Numa ação que você tenha um valor assim, de repente ela vai valer bem mais. 20 vezes, né? Porque a gente pegou a onda ali da pandemia, né? Que tudo rampou. Né? Mas ali chegou um momento que eu estava no Local Web, no final, dos 3 coisas que eu falei, né? Conhecimento, propósito e dinheiro, era só por dinheiro. Né? E só por dinheiro é muito ruim, trabalhar só por dinheiro. Sim. E aí eu resolvi sair, né? Falei, cara, com quem que eu quero trabalhar? Puta, sempre quis trabalhar com o Mariano. Sempre quis trabalhar com o Mariano. Falei com o Mariano, Mariano, o que você está aprontando aí? Mariano da Vtex. Isso. O Mariano todo ano me ligava. Né? Falava, como é que está o ciclo? Tá o quê? Como é que está o seu ciclo? Né? E ele sempre falava, se algum dia você achar que está na hora de encerrar o ciclo, me procura. Né? E fora ele, ninguém me dava emprego, ninguém me procurava. Né? Um dia um headhunter me ligou e falou, Vitor, estou com uma proposta aqui para você trabalhar na Salesforce, que era concorrente da Win. Aí eu falei, olha, não vou, é concorrente da Win, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Ele, qual? Eu falei, nunca ninguém me ligou. Por que você me ligou? Aí ele falou, olha, eu cuido das contratações de altos executivos de tecnologia. O seu nome sempre esteve na lista, mas aparece do lado do nome Founder. E a chance de você conseguir contratar um Founder é perto de 0. Ontem eu conversei com um cara e perguntei para ele, ele não aceitou, e eu pedi uma indicação, ele falou o seu nome. Eu respondi para ele, mas ele é fundador da Win. Ele não vai vir, a chance é 0. E aí o cara me falou que você já tinha vendido a Win. Né? Eu falei, bom, mercado, até hoje, falam Vitão da Win. Né? Até hoje mesmo. Né? Até hoje, muda o nome lá e continuam falando Vitão da Win. E aí eu falei com o Mariano,
né? O Mariano me chamou para tomar um café. Ele estava vindo aqui fazer o VTEX Day. E 15 segundos depois, a gente tinha resolvido que a gente ia trabalhar junto naquele momento. Foi muito rápido, né? É uma cena que eu lembro do Mariano, uma vez a gente estava na Ikeda, o Alessandro, eu. A gente tava aquelas missões para fora, né? A gente tava lá em Las Vegas com uns 20 clientes da Ikeda, tinha alugado um ônibus, e o Mariano, para ir uma NRF da vida aí, mas de e-commerce, né? Não lembro o nome. E aí o Mariano tava começando com a VTEX, né? Tinha 3 clientes, né? Ele levou 3. A Ikeda tinha 20, ele tinha 3. A gente tinha alugado um ônibus e tava entrando todo mundo da Ikeda, os clientes da Ikeda e tal. E aí ele não tinha táxi para ir embora do lugar, não tinha Uber na época. Ele falou, pô, você não pode dar uma carona pra gente? Perguntou lá pro Ikeda não tava, acho, pro Alessandro, né? Você não pode, não, a gente fica na parte de trás do ônibus de vocês aí. Aí deixando o Alessandro meio assim, deixou, né? E ele ficou ali atrás, ele com os 3 clientes dele, que ele só tinha, acho que 3 clientes, só podia levar 3 clientes e tal. Era uma pulga, a VTEX era uma pulga. O Mariano é um cara espetacular. No ônibus ali da Ikeda, ele ali com os 3 clientes dele lá atrás, de boa, e aí o Alessandro assim meio, pô, o cara vai estar no ônibus aqui, vai começar a pegar os meus clientes para lá. Agora, você tem um cara que tem 3 clientes e faz isso, e depois olha para ele onde ele está hoje. Você não pagaria para trabalhar com esse cara? Eu sempre falo, né? Então, assim, um cara desse te chamar para trabalhar com ele, para mim era uma coisa que iria me mover em propósito, iria me mover em conhecimento. A humildade dele, hein? Pô, dá uma carona pra gente. E ele admirava, Mariano, admirava muito o Ikeda, né? A Ikeda, tudo que a Ikeda tinha feito. O Mariano é um dos caras mais corretos que eu conheci na vida. O Mariano... E o Mariano, quando estava lá com a VTEX, fazendo lá o primeiro, não chamava VTEX Day, né? O primeiro encontrinho, né? Ele me ligava, pô, vem palestrar aqui, né? Ninguém queria palestrar, né? Tinha o Baeta ligava pra gente, não lembra? O Baeta, E-Commerce Brasil, né? Pô, palestra aqui, porque não tinha, né? Então eu conheço ele há muito tempo, né? Eu nunca escutei no mercado absolutamente nada em relação à dúvida da palavra, e para mim isso tem um valor absurdo. O Mariano me chamou para trabalhar, para tocar a loja integrada. Eu falei para ele, esse modelo atual eu não acredito. Aí ele falou, no que você acredita? Eu peguei uma folha de papel, desenhei, né, um modelo que eu acreditava, e falei, eu acredito nesse modelo, né? Aí ele olhou, aí ele falou, você falou que tinha uma outra pergunta. Aí eu falei, eu tenho. Por que o CEO anterior saiu? Aí ele mostrou o desenho dele e falou, porque o que você desenhou em 15 segundos, eu não consegui fazer o CEO entender em 1 ano e meio. Né? Então a gente sempre pensou muito parecido. Né? O Mariano, ele é tão sonhador quanto eu. A gente é completamente lunático. A gente sonha o impossível e corre atrás para fazer. Né? Isso faz a gente errar, faz a gente acertar. Né? E acho que em um ano trabalhando na loja integrada, eu acho que eu falei com o Mariano 3 vezes. Só. 3 vezes. E as 3 vezes que eu falei com ele, eu acho que eu aprendi o MBA. Ele é um cara completamente fora da curva. Né? Então, estou lá. Aprendendo. Ele não está morando aqui, né? Não, ele mora em Nova York. O Mariano mora em Nova York. Né? O Geraldinho também. O Geraldinho estava essa semana, mas ele mora também em Nova York. O Geraldo é do meu conselho. Né? Eu precisava de um produteiro, né, no conselho. Mas eu sempre ligo para o Mariano quando eu preciso. Essas 3 vezes realmente é porque eu precisava de um conselho do Mariano, né, ou de uma validação de um pensamento. E os 5 minutos que você conversa com o Mariano é 1 ano de faculdade. Esse cara realmente
É um cara espetacular. É top. Top. E ele fala assim, não falo com vocês, o nome disso é confiança. Ele não fala comigo, não quer saber. Não quer saber. Eu encontro ele na Vetex de vez em quando ele vem para o Brasil. Né? Mariano, preciso falar com você, eu tô indo pro elevador. Aí eu falo para ele assim, sabe qual é a minha meta? Ele fala, qual? A minha meta é crescer tanto que você, no call de resultados da Vetex, vai ter que falar que a Vetex superou o guidance porque a loja integrada entregou muito mais do que a gente achou que fosse entregar. Aí ele olha para mim, dá aquela risadinha dele e fala, porra, isso é meta. Isso é meta, não é um número. Isso move muito mais que um número. Esse aí é um dos seus propósitos hoje em dia? Não, essa é uma meta minha. Você está trabalhando com propósito, sim. Com propósito hoje? Sim. O meu propósito é criar o maior ecossistema de geração de renda para o brasileiro. Esse é o meu propósito. A loja integrada é o veículo pelo qual eu vou poder fazer isso. Tá? Então, e isso é um pouco do desenho que eu fiz. Eu não quero criar uma plataforma de comércio. Eu quero criar um ecossistema de geração de renda. E o Mariano... Já está nesse caminho? Já... Não, o primeiro ano que eu fiquei lá foi um ano de ajuste. Né? A empresa estava com um caminho bem confuso, uma cultura bem confusa, né? Porque era resultado de várias trocas de comando na loja integrada, confusão com a X-Tech do Alfredo, não existia uma cultura, né? O pessoal achava que existia uma cultura, né? Porque estava escrito na parede. Eu falo, cultura, quando você escreve na parede, velho... Quando precisa escrever na parede? Quando precisa escrever na parede... É que, né? Não tem, né? Já é que tem outra, né? Já era, né? Você tinha um ambiente legal, né? Então, quando as pessoas falam... quando eu cheguei lá, eu fui execrado, né? Pelas atitudes, etc., né, o ENPS, né, a nota que os funcionários davam de satisfação para a empresa era 63, foi para 14. Foi para 14, né? Hoje é 70. Né? Mas esse vale das sombras aqui foi doloroso, mas criou casca nas pessoas. Né? Tem algumas histórias nesse vale interessantes de contar. Mas hoje a empresa está super bem. Mas esse ajuste você não faz em um dia. Né? Você leva um tempo e agora a gente fincou as bases para começar o nosso plano aí sim de growth, né? Dentro de um propósito maior. E como é que vai ser esse negócio de ser um ecossistema de geração de renda para o brasileiro? Eu não posso dar muito spoiler, mas o que eu posso falar é que eu acho que o poder dos negócios não está na tecnologia. O poder está no ecossistema. Quando você olha a tecnologia, principalmente agora, com IA, com não sei o quê, pensa na Win, um software de disparo de e-mail com behavior. Se eu fico um ano fazendo um software desse e lanço, 2 dias depois, vão ter 40 iguais que alguém programou em 2 dias. Então, o commodity, né, se tornou muito mais frágil do que era antes. Então, o poder do ecossistema, quando eu olho, hoje ele é muito voltado a vou montar um ecossistema para capturar mais valor dessa pessoa. Share of wallet. O cara paga a plataforma, eu vou colocar um RP meu para ele pagar meu RP, ele contrata a agência, então a agência vai ser minha, né? É o ponto de vista de criar um ecossistema para monetizar a base. O que eu quero é criar um ecossistema para monetizar para a base. Para a base ganhar dinheiro. Monetizar o cliente. Não tomar dinheiro do cliente. Ele ter mais oportunidade de monetizar. Dinheiro. Exatamente. Como eu vou fazer isso é o que eu não posso, de fato, declarar. Mas, quando eu falo que é um veículo, loja integrada vai ser um veículo para... que a gente deixe um legado, né, cara? Vamos
Vamos ajudar os caras, né? Você não vai ajudar o cara que quer começar uma loja melhorando uma feature de motor de promoção só, né? Você tem que ajudar de outro jeito, né? Então a gente está pensando um pouco de uma forma pegar o cubo, em vez de botar o triângulo e ficar batendo, a gente está virando o cubo e agora começou a parte de executar, né? Eu acho que esse 1 ano deu para entender, né, que era isso mesmo. E a gente estruturou um caminho e a gente agora vai começar a fazer o que tem que ser feito, né? Que é a diferença do sucesso e insucesso. É só fazer. Quando você fala, desde que você começou a falar, você sempre cita nome de gente. Sempre. O André daqui, o Dudu dali, Sempre. Dedé de o não sei Jordão. quê. Jordão, é o Mariano. Você está sempre citando o nome de pessoas. Sempre. E elas me influenciam. Deixa eu contar só uma história sua. Há um mês atrás, a gente tinha que bater a meta, né? E a meta era X, era uma meta de quarter. E tem uma coisa que me incomoda muito em todas as empresas que eu vejo, né? Que é a tal da comunicação, né? Eu comuniquei porque eu mandei um e-mail. Eu comuniquei porque escrevi no Slack. Eu comuniquei. Mas, na verdade, você só vai comunicar se você perguntar para outro cara se ele escutou. Só que ninguém mais pergunta, só envia, né? E fato é que as comunicações normais que você faz para a empresa inteira, sabe? Todos, arroba, não sei o quê. Quando você vai ver, não gera engajamento, não gera leitura, porque as pessoas não leem, porque tem muita coisa chegando, né? E eu queria mudar um pouco essa história. E aí eu resolvi criar tipo uma TV pirata, né? Então a gente criou o Plantão Loja Integrada. Então eu fui no canal de todos os integrantes, mandei um vídeo sem falar nada. Plantão. O vídeo era a musiquinha da Globo, a loginho da LI, né? E quando a pessoa começava a assistir, era eu vestido de planta. E eu lembrei de você vestido de Batman. Lembra? E aparecia escrito aqui, CEO de plantão. E ali eu anunciava o atingimento da meta numa outra brincadeira, né? Taxa de engajamento, 100%. Né? Então, eu sempre cito nomes, porque todos os nomes que eu cito estavam no meio que me transformaram em quem eu sou com 44 anos e 300 dias, inclusive você. Porque eu só me vesti de planta porque eu lembro da sua história de Batman. Né? E hoje eu chamo alguns caras de bacana, porque eu escutava você falando nos palcos do E-Commerce Brasil, dos bacana lá, do Vicente, do Donato, os bacana do Marketplace. Os galãs. Então, sempre tô... Porque eu acho que é uma forma de também reconhecer que eu não sou o gênio, não sou... Às vezes eu falo alguma coisa, o cara, como é que você pensou nisso? Eu falo, por causa do Jordão, sou eu. Por causa do fulano, por causa do Clóvis de Barros, que eu adoro, por sinal. Né? O cara criou Pitágoras e você está reclamando que não chegou e-mail. Né? Por isso que eu cito todo mundo. Acho que eu agradeço. Mas eu estou falando isso porque eu acho que é raro. A maioria não é assim. Acho que não. A maioria estaria falando aqui das ideias todas como se fosse dele. Né? Não é nem que se fosse dele. Eu acho que a pessoa nem acha que é dela. Mas fica... Eu acho raro uma pessoa... Não é comum, viu? Uma pessoa ficar falando, citando os outros. Né? Citar as pessoas o tempo todo, sabe? Você não nasce com conhecimento. Quando você estava ali procurando dinheiro, em vez de... A maioria, quando está procurando dinheiro, vai fazer uma lista vai juntar a lista de transmissão no WhatsApp para ver se arruma dinheiro de pessoas que ela nem conhece. Eu achei interessante você falar, na hora que você está procurando dinheiro, você fala assim, você ali passando seu celular, vendo o nome das pessoas para ver o que você podia... eu estava vendo o nome das pessoas para ver se... Será que alguma dessas tem alguma dor que eu preciso resolver? Então. Aí você chegou lá no cara lá e inventou a parada, foi lá para o aeroporto. Exato. É muito legal isso aí. E aí a pergunta que eu ia fazer sobre isso é como é que você acha que você chegou nisso aí? Porque você era um menino tímido, né? Você falou, você era tímido, não sei o quê, e aí fui vender plano de seguro, não sei o quê, seguro.
E aí virou um cara aí que joga, que cita as pessoas e que parece, você parece o cara que tem facilidade com relacionamento. E como é que virou isso aí? Como é que você acha que onde você aprendeu? Como é que você virou isso aí? Ou se é isso mesmo? Você acha que me parece um cara que Eu acho que tem a parte... sabe construir relacionamentos e tal. Sei. Como é que aconteceu isso aí? Você era tímido, era o cara da mídia? Absolutamente nada do que eu fiz foi planejado na vida. Nada. Assim, um dia eu queria ser médico, no outro bombeiro, no outro eu virei publicitário, no outro eu tô aqui, no outro eu tô ali. Nada foi planejado, tá? Nunca... O próprio autógrafo do Jansen não foi planejado, né? Tem uma coisa que foi planejada só. Sabe o Marcelo Ribeiro, que vendia o chaveirinho, que virou CEO, né, ganhou dinheiro? Né, ele comprou um apartamento no prédio onde mora o Shinohara, André Shinohara. E a primeira vez que eu fui na casa dele, né, era um apartamento enorme. Eu olhava para ele, né, eu falava, velho, você conseguiu. Você vendia chaveirinho, cara. Olha esse apartamento aqui. Né? E ele falou para mim, cara, um dia você vai conseguir morar num apartamento assim. Aí eu falei, cara, eu vou. Isso eu vou. E planejei. Há um ano atrás eu comprei um apartamento no prédio. Ele tá lá ainda? Ele se mudou esse ano para Pinheiros. O Shinohara tá lá ainda. Mas eu falei, esse prédio eu vou comprar, esse apartamento eu vou comprar. E esse eu planejei, o resto eu nunca planejei. Agora, o tímido que virou vendedor, eu acho que foi quando eu fui para a faculdade. Né? Eu era muito tímido, eu era muito inseguro. Eu acho que tem muito a ver com a própria questão do TDAH. Mas, então, tirando aquele início da conversa aqui, não parece que você tem TDAH. Você tá conversando o meu esforço mental é gigantesco. Tá queimando para seguir queimando as células aí. Para seguir uma linha de raciocínio, porque meu cérebro é um miro. Meu cérebro é um monte de post-it espalhado, né? Eu não tenho muito pensamento Miro é legal, linear. Né? Você usa Miro? É legal, mas eu uso. Acho mó legal. Eu uso 40 plataformas de organização. E não uso nenhuma delas. Porque eu começo e me perco. Surge uma outra, né? Eu falo, vou organizar tudo de novo. Nessa aqui que é melhor. Aí faço de novo. Né? Mas quem trabalha comigo? Um monte de engenheiro. E eu falo para eles, eu estou aqui para gerar o caos. Vocês estão aqui para organizar. Né? Para me botar no chão, etc. Mas quando eu fui para a faculdade, eu achei que era o momento de eu criar um personagem. Na faculdade, você é o cara. Você falou isso? Na minha cabeça. Então, eu cheguei na faculdade, eu tomei trote de manhã, fiz amizade com todo mundo, e à tarde eu me vesti de veterano para dar trote nos calouros da tarde. Né? Os caras lá do segundo ano que davam trote no primeiro, eu já tinha ficado amigo de todos em uma manhã. Né? E eu falei, aqui eu vou ser o cara. E por muito tempo isso aconteceu. Ó, paulista, não sei o quê. Eu era chamado de paulista na faculdade, né? Ó, paulista, não sei o quê. E eu falava lá com a mulherada. Eu era. E aí eu fui aprendendo que no final do dia, esse era eu. Então era o meu plano de criar um personagem, na verdade, foi tirar uma casca. Né? Eu acho que ali aconteceu. E eu me diverti, eu gostei. Aí eu gostei desse negócio de falar com a galera e etc. E não parei de falar nunca mais. Tô falando. Não deixei nem você falar quase. Não, todo mundo que vem aqui... Não, mas a ideia é não falar nada. A ideia é você falar. Eu não sou o Jô Soares, não. E todo mundo que vem aqui escreve... todo mundo que vem aqui é escritor, hein? Tem 10 anos que eu tento escrever um livro. Então... Não vou conseguir. Bota a meta aí. Eu não vou conseguir. Eu sei das minhas limitações. Isso é uma coisa que a idade te ensina. Né? O autoconhecimento. Né? É um autoconhecimento. Assim, eu já tentei 10 vezes começar. 10 não. 10, bem mais, né? 100 vezes começar
um livro e eu sempre tento organizar para onde que eu vou. É o Miro, tentando dar linearidade para o Miro e simplesmente é impossível a velocidade que eu tenho de pensamento. É Eu falo, escrita, né? o TDAH ele não tem déficit de atenção, ele tem múltipla atenção, ele tem déficit de foco em uma. Então tem muita coisa acontecendo, queimando o meu cérebro, e eu estou lá falando, não, nesse capítulo aqui eu vou falar da minha mãe. E aí a minha mãe estava na ONG, pegou o ônibus, nossa, eu aluguei um ônibus para levar a galera da UIN, não sei para onde. É o mind map, E depois eu não sei mais onde eu tô, onde eu estava. Então assim, eu desisti. Se você pensar né? assim, a meta não é escrever um livro, é fazer um mind map, um mapa mental, que vai talvez abrindo, isso né? ajude, mas é que eu E nunca... aí- assim, como amanhã eu já sou diferente de hoje, Vai ser um o que livro... eu escrevi hoje já não serve. Então, assim, eu já desisti. Eu não vou escrever livro. Eu tô nessa também, já comecei 400 vezes e não você. E você vai ficando... Tem uma coisa que o Jansen me ensinou. Ele falou, Vitor, tem algumas coisas... O celular tá vibrando. Atende aí, cara. Atende aí. Só vou ver se é filho. Atende aí. Vê se é o Jansen. Atende a Jansen. Fala, Jansen, beleza? Atende aí. Mariano. Alô? Não sei, Jordão. Que horas são? 5h30. 5h30. A gente acaba até às 6? Tá acabando. Tá Acho que acabando eu já. vou. Eu tô dando uma entrevista no centro, mas acho que dá tempo. Do Centro Espírita. Tá. Não, eu pego. E aí, Júlio, o que você achou? Tchau. Primeira vez que o convidado atende o telefone. Parabéns, Carlos. Você é o primeiro. Muito legal isso. É minha mulher. Não, Já legal. Como teve é que eu não entrega vou, de como é que eu não comida. vou atender Já a teve. pessoa mais importante da minha Não, tem que vida? atender. Tá? Faz muito sentido, faz muito sentido. Né? Já teve entrega de comida, o cara que saiu para fazer xixi, não voltou. Já teve várias coisas, mas Que atende o telefone, Agora é a foi pergunta legal. do dia. Foi legal. Onde é que eu tava? Onde é que eu tava? Não sei mais onde eu Aí, tava. também não Tava lembro. falando do Jansen, livro. Jansen Tava me falando ensinou do alguma coisa. Tava falando do livro e o Jansen te ensinou uma Não, coisa. o Jansen me ensinou uma coisa que Vitor, às vezes você tem um pensamento e você entra num processo de validação. Então, às vezes você chega lá e fala, pô, acho que essa pessoa não vai render. Você ou O genericamente? Jansen me ensinou. Eu acho que aquela pessoa não vai render. Que eu vou ter que desligar aquela pessoa. E você entra num processo de validar o que você pensou. E no processo de validar o que você pensou, você pode destruir a pessoa. Porque você vai querer expor a pessoa para os outros, para o dia que você mandar embora, todo mundo falar, você tem razão. Né? Você vai colocar pessoas em situações em que ela vai se envergonhar. E no final, você vai, como empresário, perder um ano num processo de validação. E com o tempo, você começa, com a experiência, a antecipar esse processo de validação até o dia em que você decidiu e uma hora depois está decidido. Você não precisa validar. Essa parte do processo da evolução e convivendo com esses caras todos que eu falei, né, algumas coisas hoje que eu já admitia anteriormente, eu não admito mais, porque a régua vai subindo. Né? Então, tem algumas situações hoje que alguém me traz alguma coisa que eu não gosto e eu falo, cara, tá ruim. E a pessoa se ofende, né? Fica realmente triste com aquilo. E as pessoas, os meus diretores falam, Vitor, o peso da sua palavra é muito grande porque você é CEO. Né? Infelizmente eu sou CEO, mas eu sou o Vitão. Né? E antigamente eu falava, tá ruim. E a pessoa falava, como eu posso melhorar? Né? Agora com cargo de CEO, quando você fala que tá ruim, ela não te fala. Mas depois ela vai falar para outro, né? Ele falou que tá ruim, ele falou que tá ruim, ele falou que tá ruim. Aí o pessoal vem falar comigo, você tem que tomar cuidado com as palavras e tal. E aí eu falei, gente, eu não consigo controlar o que eu falo, porque eu não consigo, Jordão. Eu falo. Mas eu consigo controlar o que eu escuto.
não me coloque, então, nessa situação. Porque as pessoas que deveriam aprovar algo com você estão vindo para mim e vocês querem que eu Dê minha tome opinião. cuidado com as palavras, sendo que quando eu falo, na minha cabeça eu estou tomando cuidado, mas o que pesa é o crachá. Né? Então, esse hack, eu falo que aprender a hackear o sistema, às vezes é dar um passo para trás e sair do sistema, em vez de querer mudar o sistema inteiro. Então, isso é uma coisa legal. E outra coisa legal que eu aprendi, não foi com o Jansen, eu acho que foi com o Ribeiro. E eu falo lá, virou meme na empresa, que é assumir a rédea do cavalo. Né? Eu não sei em que momento isso aconteceu. Né? Como a gente começou muito cedo, e a gente tinha que fazer tudo, era um cenário... o começo da internet era um cenário quase de guerra. Um cenário era desconfortável 24 horas por dia. Né? Crescimento 200% ao dia, né? E não tinha ferramenta. Então, você estava sempre no desconforto. E nos últimos 10, 15 anos, viveu-se um oásis, né? Uma situação extremamente confortável no mercado mundial. Né? Sem grandes novidades. Sem desconforto, né? Pouco desenvolvimento acontece individualmente. E eu comecei a perceber, em determinados momentos, as pessoas falando, não, eu não fiz isso porque o fulano não fez, ou o ciclano não fez. E aí tem uma coisa que eu falo muito, não só na loja integrada, mas para todo mundo que eu converso, né, quando você tem um cavalo selvagem, né, e que você quer que vá para um lado, você tem duas coisas para fazer. Uma é se apoiar na cerquinha e ficar esperando ele ir para lá. A outra é entrar, pegar a rédea do cavalo e levar para lá. Né? Então, tem situações, e eu uso muito isso. Né? Outro dia entrou uma pessoa na empresa, e a Letícia, que cuida de People, estava na reunião, né, em que a pessoa entrou, e depois a pessoa publicou no LinkedIn que tinha ido para a loja integrada. Né? E a Letícia falou comigo, poxa, Vitor, não foi alinhado comigo esse processo, porque era um diretor, né? Onboarding, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você não falou com ele? Eu falei, Letícia, eu esqueci. Não falei. E vou esquecer de novo. Estou te avisando antes. Eu vou esquecer de novo. Assume a rédea do cavalo. Se eu contratar alguém, antes do cara dar oi para mim, você já fala para ele qual é o teu processo. Porque eu não vou lembrar de falar. Assume a rédea do cavalo. Isso eu falo o tempo todo para todo mundo. Se alguém chegar para mim contando alguma coisa que não realizou porque alguém que deveria fazer alguma coisa não fez, a minha resposta é assume a rédea do cavalo. Agora eu não preciso nem explicar. Todo mundo já sabe. Fala, assume a rédea do cavalo. E assim você vai criando a cultura da solução e não da proatividade. Exato. Né, da proatividade. E eu acho que eu fiquei mais chato com isso justamente por passar a conviver muito tempo com você, com o Mariano, com o Jansen, com o Galanternick, com o Léo, com caras que são outliers. Né? Então você fica menos paciente. Né? Isso, alguns gostam, alguns não gostam. Né? E lá na loja integrada, quando eu entrei, só eu não contei para ninguém ainda, mas quando eu entrei lá, tinha antes de entrar, eu nunca tinha de CEO. Eu era um empreendedor que virou um CEO. Founder que virou um CEO. E eu fui chamado para ser CEO. E eu falei, o que faz um CEO? Né? Não tinha ChatGPT ainda, né? Vou ligar para os caras. Né? Quem foi CEO? CEOs. Jansen. Né? Liguei para o Jansen. Aí para o Jansen eu perguntei, qual conselho, Jansen, você pode me dar? Mas o Jansen eu já sabia o que ele ia falar. Né? E o Jansen ele fala, tá tudo no PNL. Vai para o PNL até o papel higiênico rosa, que tá tudo lá. Lá você vai achar um dinheiro que é gasto com uma agência que não presta o serviço. Lá você vai. Tá tudo lá. Mas eu liguei para a Paulinha, que era CEO do PayPal. Liguei para o Shinohara, que já tinha sido o CEO de Philips, Netshoes, não sei o quê. Para o Ribeiro. Cada um foi me dando uma dica, né? E
Um deles me deu uma dica que eu achei interessante. Vitor, o maior problema quando você entra na empresa que eu procuro solucionar é entender quem é detrator de cultura e tirar o mais rápido possível. Legal. E aí, quando eu entrei lá, perguntaram... Eu entrei na loja integrada, tinha tido um layoff da Vetex, no mesmo dia. Aí perguntaram se eu tinha ido para lá para fazer um layoff. Aí eu falei, não tenho absolutamente nenhuma instrução para fazer layoff. E aí, um tempo depois, eu fui provocando as pessoas que trabalhavam comigo, né? Eu sempre falo, cara, eu estou tranquilo. Cheguei num momento em que eu estou tranquilo, porque eu sei o que vocês estão fazendo e eu sei qual é a capacidade de entrega de vocês. Vocês estão tranquilos? No dia seguinte, tinham 25 pessoas numa lista que eles falavam que não precisava. E aí a gente foi desligar. Não era para economizar dinheiro, não era para nada. E a Letícia, de People, ela chegou um dia antes para mim e falou, Vitor, eu queria garantir mais 6 meses de computador para quem sair e plano de saúde, acho que 3 meses. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Tudo bem. E ela ficou à noite fazendo conta, não sei o quê. Eu falei, tá bom, Letícia. E aí, no dia seguinte, tiraram umas 25 pessoas e o pessoal pediu uma reunião. Na época, eram 150 pessoas. Não sei se é um app, um site chamado sli.do, Slido, que era um lugar onde você fazia pergunta. Sim. E a pergunta podia ser anônima, né? As respostas, né? As perguntas podiam ser Também. anônimas, as respostas quem ia dar eram os diretores, eu e os diretores. Então eu estava lá com os diretores, uma pessoa pergunta, quando teremos uma pessoa sênior de People? Com a menina de People do meu lado. E tinham 10 curtidas na pergunta. A minha resposta, ao vivo, para 150 pessoas, foi a seguinte: pergunta para sua mãe e para o seu pai. Hoje, no jantar, você conta o que você fez e pergunta para eles se é essa educação que eles te deram. A educação da covardia, de se esconder numa pergunta anônima, a educação de expor uma menina que você não tem a menor ideia do quanto trabalhou para poder deixar as pessoas com computador, etc. Essa é a pessoa sênior de People e eu vou caçar você. Eu vou caçar você e eu vou achar. Primeiro você e depois os 10 que deram like. Porque é fácil achar o detrator de cultura. Não adianta se esconder no anônimo, porque as máscaras vão cair. Eu vou descobrir. E o pessoal ficou em choque. Imagina, eu chegar lá e falar um negócio desse. E, eventualmente, as pessoas que eu achei que pudessem ser detratores de cultura foram saindo. Antes, né? Porque sabiam que eu ia atrás. Né? E funcionou. Hoje a gente está com uma empresa com uma cultura extremamente forte, de resultado, de ir atrás do cliente, de ir atrás do propósito. Hoje em dia eu escuto uma galera falar assim que nas empresas não pode falar nada, é tudo mimimi, não me toques, você não pode botar dedo na ferida de nada. Na loja integrada, como é que tá? Não é assim. Eu aprendi... Mas como que você toca na... Como que você fala de resultado sem deixar a galera... Vou falar desmotivada, né? Mas não... eu acho que... Você está sentindo isso? Tem esse tipo de coisa na loja integrada, na Vetex e tal? Essa numa empresa assim... que... assim, eu fui fundador de uma empresa que nasceu do zero. Então, a nossa cultura foi plantada do zero e cresceu. Quando eu cheguei numa empresa que é multicultural e não tem cultura definida, ela tem que ser top-down. Né? Então, acho que desde o dia 1, né, inclusive com essa atitude de que eu não vou tolerar
cultura de queimar os outros, expor, etc., você começa a mover as pessoas que querem estar lá a fazer a mesma coisa. Né? Quando eu falo que eu estou confortável porque vocês estão aqui e pergunto, vocês estão confortáveis? De certa forma, você está construindo cultura para eles quererem pessoas de alta performance embaixo deles, que nem eu quero. Né? Mas eu acho que a motivação não está no resultado, a motivação está no sonho. O resultado ele é a consequência do que você entrega. E a gente tem entregue. Né? Quando eu cheguei na loja integrada, a expectativa de ganhar bônus era 0. O CTO novo, durante um tempo a gente foi massacrado pelas nossas atitudes, mas no final do ano teve bônus. Então as pessoas começam a entender, né, que a gente está lá para trabalhar, né? Às vezes eu sou o primeiro a chegar na empresa e o último a sair, várias vezes, né? Eu sou o único que trabalha no escritório todo dia, né? Não sou híbrido, é todo dia. Né? E também não exijo que as pessoas trabalhem todo dia no escritório, não tem essa regra, porque o meu KPI é outro. Né? O que você está entregando? Né? Não é quantas horas você se logou. Né? Quando alguém me liga para falar, vou no médico, eu falo, por que você está me ligando? Não quero saber se você vai no médico. Quero saber se você está bem. Por que você vai no médico? Não que você não vai estar disponível naquela hora. Né? Isso tem funcionado, isso tem motivado. Pessoas estão procurando a gente para querer trabalhar na loja integrada. Né? Isso é bem legal. Sim. Show de bola, galera! Vitão, Popper. Vitão tem que pegar os filhos na escola. Tem que pegar os filhos na escola. Deu 1h30. Vitão, Uma hora e meia. agora para terminar, olha para aquela câmera lá e manda um recado para você assistir daqui 5 anos. No dia 1º de setembro de 2028, eu vou mandar esse trecho para você assistir. Daqui 5 anos... Então, é um recado do Vitor do passado para o futuro sobre o que você... Aí você vai se encontrar daqui 5 anos, ele vai olhar para você, vai falar assim, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Espero que hoje você esteja assim com um apartamento, não sei onde. Não. O Vitor já daqui... tá. Fala aí, Vitão. Isso, né? É um recado para você ver daqui 5 anos sobre o que você deveria ter feito nesses 5 anos de 23 a 28. Eu? A única coisa que eu... Fala, Vitão, você teve mais filho? Né? Acho que não, porque você já tem 3 filhos, mais 3 enteados, são 6 crianças, mais cachorro, acho que você não fez mais filho, mas eu tenho quase certeza que o time que você montou, né, conseguiu realizar o propósito pelo qual você trabalha hoje, e provavelmente agora você está descansando, porque você já trabalhou muito na vida, vai viajar com as crianças mesmo para as faculdades, para dar volta no mundo, que agora é só diversão, que daqui a pouco vem os netinhos aí, tamo junto. Tamo junto, Tamo com junto. certeza, né? É isso aí, galera. Vou sair Vitão, correndo. tá olhando por Vou sair relógio. correndo. Gostou? Não dá tempo. Adorei. Quer Gostou? falar? Gostei. Adorei. Você quer falar alguma coisa que você não falou? Tem alguma coisa que eu não falei? Foi na época, em 2013, $15 milhões. O quê? All-in. O X. Ah, o X? Agora você sabe. Mas não tá gravando, né? Apaga essa porra. Não dá ao vivo. Não tá ao vivo. Pronto. Show de... Não falei, mas você queria saber? Eu queria Agora você saber. Obrigado, Vitão. Valeu, velho. Parabéns, Eu viu? vou correr. Parabéns. Peraí, vamos tirar uma foto. Falou, galera! Valeu, abraço!